Mas eu cheguei lá pequenininho, não criança como alguns falam, um mancebo, um jovem, e cheguei perante Golias. O Senhor entregou Golias em minhas mãos e Israel foi exaltado. São lembranças que Davi traz. Deixa eu te falar uma coisa, querido, temos motivo para adorar o Senhor. Talvez você entrou aqui e até perguntou: irmão, para que um título desse? Para que um tema desse? Ei, você tem motivo para dizer para Deus: o que darei eu para Ele? O que eu posso oferecer por todos os benefícios que Ele tem feito por minha vida? Acheque Candarábia, aleluia. Davi, para fazer essa pergunta, Davi viaja no tempo. Davi começa a perceber, Davi começa a entender o seguinte: foi coisas tremendas, sobrenatural que Deus fez em sua vida, aleluia. A história vai nos contar que Davi agora ungido como rei. A unção é um preparamento, a unção é uma confirmação de um chamado. Deus confirmou o chamado na vida de Davi quando ele foi ungido por Samuel. Sim, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel entornou o óleo sobre tua cabeça, naquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Aleluia. Por que, pastor, você diz de 3 aspectos? Porque o primeiro aspecto foi um chamado de Deus. O primeiro aspecto foi um preparamento de Deus para Davi. O primeiro aspecto foi que Deus colocou no coração de Davi um óleo diferenciado. Sim, Davi lembra que quando aquele óleo, irmão Gilda, entrou no teu coração, talvez Davi, ele bailou, ele dançou, ele gritou, ele chorou, ele sentiu a presença real de Deus, e daquele dia em diante o Espírito de Deus estava sobre Davi. Deixa eu te contar uma coisa: eu não sei quando Deus te chamou, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei, meu amado. Talvez você entrou aqui nessa noite, até cantou, até louvou a Deus, talvez você entrou aqui à noite, aleluia, até expressou, mas teu coração talvez não acha lugar para encontrar agradecimento pelos benefícios. Mas se você olhar para a tua casa, se você olhar para a tua família, se você olhar para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu neto, se você vai achar lugar para dizer para Deus: o que darei eu por todos os benefícios que tem feito por minha vida? Oh, aleluia. A história conta que com 23 anos de idade aproximadamente, Davi agora, ele vence, aleluia, ele vence Golias, no vale de Gibeá, nesse vale aonde se concentravam as maiores batalhas da época. E nesta época, Deus entregou Golias na mão de Davi. Entende uma coisa, meu amado, não é uma simples vitória, não, foi uma vitória épica, porque toda a história do exército de Israel estava naquele campo, mas general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, manifestou os teus braços. Agora Davi lembra disso, e depois Davi continua lembrando. Me lembra uma certa vez que quando Davi agora, ele como ungido de Deus, a Bíblia vai contar que Saul agora entrega a sua filha Mical, e ele se casa com Mical. A Bíblia vai dizer que Saul enche teu coração de furor contra Davi e procura meio de o matar, procura meio de tirar a vida. Deixa eu te contar uma coisa: talvez por esses dias, talvez por esses tempos, o diabo tem tentado arrancar a tua vida, porque Deus te chamou para um algo. Quem sabe, meu amado, o diabo já bateu forte para fazer isso, mas você passou, você está aqui hoje, você está de pé, você está aqui falando, você está aqui chorando, cantando, louvando. Aí você abre teu coração e diz: o que darei eu por todos os benefícios que Deus tem feito? Ravaço, minha cachorra, vácia. Foi uma vitória época. Davi lembra, e quando ele compõe, e quando eu vejo com 23 anos de idade, Davi lembra nesse instante, porque é uma poesia, é uma mensagem poética, e ele escreve, irmã Gilda, um dos maiores salmos nessa idade, que é o Salmo 23. Davi escreve um dos melhores salmos, porque ele expressa gratidão a Deus, dizendo assim, que o Senhor Deus era o pastor, e nada lhe faltaria. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Davi começa a compor esse salmo em forma poética,
porque ele achou ali, e na sua própria idade, com 23 anos, ele conta autoridade. Quando Davi, ele expressa em dizer: prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Aconteceu lá no vale, quando Golias expressou a sua ira, e o Senhor colocou no coração de Davi, e Davi disse: hoje mesmo Deus me entregará a tua cabeça em minhas mãos. É mais do que motivo de adorar a Deus. Tem pessoas por aí que não sabem agradecer o que o Senhor Deus tem feito por ele. Ah, pastor, tu está falando isso porque você não conhece minha vida. Ah, pastor, você está falando isso porque você não conhece o meu estado. É verdade, eu não conheço, mas Deus te conhece, e quando Ele te chamou, Ele marcou a história na sua vida, e a história que Ele marcou não foi para ser quebrada, a história que Ele marcou foi para que você cumprisse ela. Pastor, é verdade, aleluia. Lutas, tribulação, deserto, não é para matar crente, isso é para fortalecer, isso é para dar coragem, destreza, capacidade para dar heroísmo ao crente fiel. Muitos de nós, em meio ao deserto, nós olhamos para o deserto e falamos assim: vou voltar. Davi não, Davi quando olhou o deserto, ele disse: hoje mesmo. A segunda expressão que lemos aqui é que Deus colocara no coração de Davi a autoridade. A autoridade essa que ele venceu Golias. Pastor, só Golias? Não, vários exércitos Davi venceu. Aleluia. Só para você entender, a Bíblia vai dizer que Israel se torna uma capital fortíssima. Davi foi um governo profundo, um governo, aleluia, não um governo teocrático, mas um governo de forma, aleluia, democrática, que conseguiu fazer que Israel tornasse uma nação forte, uma nação invejada. Todos que olhavam para Israel viam algo diferente. A Bíblia vai nos contar, querido, que Davi agora, ele consegue fazer a junção das 12 tribos e colocar as nações em uma só. Aleluia. Isso faz que as nações tenham inveja daquilo que o governo de Davi está fazendo. Davi lembra: olha, não houve governo, não houve a Síria, não houve o Egito, não houve Babilônia, somente o governo de Israel foi um governo próspero, um governo onde houve Deus, um governo onde o Deus Todo-Poderoso regia. Deixa eu te contar uma coisa, meu amado, se você está aqui hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor é meu governo, é o Senhor que fez, aleluia, eu vencer minhas dificuldades, foi o Senhor que venceu minhas pelejas, batalhou minhas guerras. Deixa eu te contar, só Deus que pode vencer e batalhar suas guerras. Aleluia. Davi compreendia isso, ele sabia que dele mesmo nada ele podia, e uma hora agora Davi olha para ele e ele se precisa, olhando para si mesmo. Davi diz: olha, o que darei eu? Aleluia, eu tenho que dar alguma coisa que eu posso oferecer para Deus pelas coisas que Ele tem feito em minha vida. Davi faz uma recapitalização da sua vida. Deus está perguntando para você: você já olhou o que Deus fez por você? Deus está te perguntando: você já voltou no tempo e viu o que Deus fez por sua vida? Você já voltou no tempo e viu da onde que Deus te tirou? Você voltou no tempo e viu o que Deus está fazendo em sua família? Você já voltou no tempo e já olhou o que Deus ainda irá fazer? Se você já olhou, se você está olhando, é noite de olharmos e perguntar a nós mesmos: o que eu posso dar a Ele? O que eu posso oferecer por todos esses benefícios que Ele tem direcionado a mim? Oh, na baixura, na gácia. Os 73 salmos que Davi compõe, salmos de filosofia, salmos proféticos, salmos aromáticos, salmos que ele dedica ao Senhor, salmo que ele mostra os seus inimigos, que o Senhor Deus fez com os seus inimigos. Se você olhar em um desses salmos, os filhos de Corá também compõem alguns salmos, porém os filhos de Corá, eles têm salmos de arrependimento, e eles voltam com uma sede diferente. Quando Davi, ele quer oferecer algo diferente para Deus, querido, há momento de quebrarmos
as nossas próprias cristas e olhar para Deus e falar: Deus, o que eu posso fazer para te honrar? O que eu posso fazer para me deixar o Senhor alegre? O que eu posso fazer para trazer a alegria do Senhor? O que eu posso fazer? Tem pessoas por aí, querido, que não estão nem aí. Tem pessoas por aí que acham que é dono de sua própria vida. Tem pessoas por aí que acham, empina seu nariz e acham que pode fazer o que quer fazer. Mas sei, se Deus não estiver na sua vida, você não tem nem o que agradecer. Mas se você tem algo para agradecer, é porque aprove Deus permitisse em sua vida. Oh, na caia, sede, candurábia, xaramaço e candurébia. Davi foi um governo que teve os seus deslizos, teve os seus declínios. Davi foi um homem que teve os seus despreparamentos, mas foi em todos esses, Davi foi um homem de coração quebrantado. Quer ver uma coisa? No capítulo 51, ele compõe um dos mais belos salmos de arrependimento. Ele diz: Senhor, vira sua face no meu pecado, não retire de mim o teu espírito. Davi primava uma coisa, meu amado. Davi primava o Espírito de Deus que foi soprado, que foi lhe dado naquela unção. E quando ele disse: olha, não retire de mim o teu espírito, Davi está dizendo: se o Senhor tirar o teu espírito, eu não consigo, eu não posso, eu vou morrer. Aleluia. Deixa eu te falar, tem pessoas por aí, deixa eu falar, querido, tem pessoas por aí que o Espírito de Deus já está indo embora e ele não está preocupado, não consegue nem entender Deus, não consegue olhar para Deus, não consegue, aleluia, agradecer a Deus. E quando tenta agradecer, é aquele agradecimento murcho, sem graça, sem sentido, sem devoção. Faz como Davi, meu amado, se coloca nos teus pés, olha para dentro de si, procura lá e diz: o que eu posso oferecer? Deixa eu lhe falar, não foi Deus que pediu Davi, não foi Deus que, aleluia, parafraseou, não, e palestrou com Davi, não. Deus, aleluia, já tinha lhe colocado no espírito. Davi acha dentro dele mesmo uma necessidade, aleluia. Deixa eu te falar, se você não procurar uma necessidade dentro de você, se você não procurar esta necessidade, você não vai conseguir, aleluia, dizer essas palavras. Não estou dizendo somente repeti-las, não estou dizendo somente citá-las, mas estou dizendo em falá-las com sentimento, com devoção, falar acreditando: Deus é verdade, grandes coisas o Senhor fez, o que eu posso lhe oferecer? Como Davi, ele coloca no seu coração e acha: então vou levantar um altar, um templo, para que meu Deus habite nele. Tenho casa, tenho tudo. Deus disse: não, Davi, você não vai oferecer, você não vai levantar um templo para mim, seu filho Salomão vai. Davi, tudo ele fez, a Bíblia vai dizer, no capítulo 29 de 1 Crônica, verso 31, que Davi, ele reinou durante 30 anos aproximadamente, 7 anos após ele ser ungido. Mas olha para a vida de Davi. Em tudo isso, Davi teve uma vida destemida. Em tudo isso, Davi tinha uma vida de arrependimento. Davi pecou. Tem crente por aí, meu amado, ele não consegue olhar para Deus. Deixa eu falar uma coisa, eu não vou ocultar o que Deus colocou no meu coração. Tem pessoas por aí que estão com pecado agarrado, tem pecado escondido, tem pecado malocado, e ele não consegue expressar sobre por quê? Porque não há ali arrependimento. Deixa eu te falar, meu amado, como você quer agradar a Deus, como que você quer perguntar a Deus se primeiro você não desvaziou o que está agarrado aí dentro? Ah, na calavachura candurábia. Davi, ele expressou, ele buscou, ao perguntar o que ele podia fazer para o Senhor. Aí se você olhar no versículo 13, aleluia, vai dizer assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aí verso 14 ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Quando o Senhor Deus lhe honrou, pastor, mas esse ano que eu entrei foi só ano de provação. Mas eu me pergunto: tu está prostrado? Tu caiu? Tu desviou? Tu morreu? Não, né? Então abre tua boca e começa a glorificar a Deus. Pastor, esse ano foi de aperto, pastor.
Esse ano a coisa ficou difícil. Como tu pode dizer que eu tenho que olhar e agradecer? Eu lhe pergunto, lhe faltou o pão? Lhe faltou a água? Lhe faltou a veste? Lhe faltou alguma coisa? Deus está dizendo para mim e para você, meu amado, o que nós temos que fazer é atribuir a Ele. Por mais que não temos o conteúdo maior, nós entregamos aquilo que podemos entregar ao Senhor. O salmista disse, então vou pagar meu voto. Sabe qual foi o voto de Davi? É morar todos os dias na congregação. Todos os dias estar na presença do Mestre. Tem crente por aí, quando é o dia de quarta, na igreja está assim, irmão, os nossos cultos vai ser quarta, quinta e domingo. Domingo, sábado e sexta-feira. Aí tem crente que fala, vou para a igreja hoje não. E quando o pastor fala assim, irmão, hoje não vai ter culto, graças a Deus. Não foi assim que Davi fez. Davi disse que ele queria morar todos os dias. Aí quando você começa a ler o Salmo 116, 117, aí você vai começando a compreender o que Davi estava dizendo, o que ele estava oferecendo para Deus. Davi olha para si e disse, então, eu vou tirar tudo aquilo que não presta de mim e vou começar a olhar para ele e expressar o melhor para o meu Deus. Aí Davi disse, olha, vou desvaziar o meu tabernáculo e vou primar somente para ele. Aí Davi vai dizer, não terei inveja daqueles que prosperam. Aí Davi vai dizer, não terei inveja daqueles que possuem. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo, tudo que é meu Deus me deu, tudo que é para mim vai ser para mim, tudo que foi endereçado a mim vai ser para mim, mas o que é para Deus eu vou me esforçar. E o que Deus quer para você é isso, meu amado. O que Deus quer para mim é isso. É um coração aquebrantado, é um coração contrito, é um coração sincero, é um coração que olha para Ele e diz, Deus, eu necessito do Senhor, mas agora, Senhor, o que eu posso fazer? E quando você fizer essa pergunta, quando você fizer essa pergunta, se prepara que Deus vai lhe responder. Quando você lhe fizer essa pergunta a Deus vai lhe responder. Se você tiver coragem, se você tiver convicção de fazer essa pergunta, então faça para você e espera que Deus vai lhe responder. E se você tiver coragem para ouvir o que Deus tem para lhe falar, o que você pode oferecer, então te prepare e permanece com teus ouvidos abertos com o que Ele tem para você. Ai. Tem crente que até ele pergunta para Deus. Tem crente que até faz essa pergunta para Deus, abre seu coração e pergunta a Deus, mas na hora de Deus lhe responder, ou ele tampa os ouvidos, ou ele vira as costas e vai embora. Quando Deus começa a chamar ele no estreito, Deus não quer coisas materiais, porque Deus é rico, Ele dona de tudo, o ouro da prata é dele. Não me pense que você pode comprar Deus com dinheiro, com lucro, não. Deus não quer isso, porque tudo lhe pertence, tudo é dele. Pastor, então o que eu posso fazer para Deus? Quando você fizer essa pergunta para Ele, então se prepare para ouvir o que Deus vai lhe falar. Se prepare o que Deus vai lhe falar. Se prepare o que o Senhor, Ele vai palestrar nos seus ouvidos. Ele vai lhe chamar, e muitas vezes Ele vai te chamar para um deserto, porque Ele quer lhe falar em particular lá no deserto. E muitos crentes não aprendem, sabe por causa de quê? Porque quando chega no deserto, ele esquece de ouvir Deus, ele esquece de lembrar daquela pergunta que ele fez para ele mesmo, Deus, aleluia, e volta atrás e não consegue ter êxito. Mas tem crente por aí que são crente firme, são crente rocha, são crente que faz pergunta e permanece. Tem crente por aí, meu amado, que ele faz pergunta a Deus e está com seus ouvidos afiados para ouvir o que Deus tem para lhe falar. Sim, tem crente por aí, irmã Gilda, aleluia, que está com teus outelhos firme, com seu joelho firme, ouvindo Deus. Por quê?
Porque ele quer agradecer e agradar a Deus. Ele quer saber que forma e de que forma ele pode agradar a Deus. Aleluia. E para agradar a Deus, o primeiro passo e o primeiro aspecto é você ouvir o que o Senhor tem para você. Aleluia. Tem crente por aí, aleluia, que está falando muito com Deus. Tem crente por aí que está indagando muito a Deus. Tem crente por aí dizendo: Deus faz isso, faz aquilo, Deus faz isso, faz aquilo, age em minha vida, mas não tem coragem de parar para prestar atenção naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquela promessa que Ele fez na tua família, no teu lar, talvez não tenha se cumprido. Sabe por causa de quê? Porque você não parou para ouvir. Mas se hoje você está ouvindo a voz de Deus, Deus está dizendo: se você já abriu teu coração para perguntar a Deus o que você pode fazer, Deus já está te dizendo, Deus já está falando com você, Deus já está enchendo o teu coração para você entender o que Ele quer que você faça. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado, aleluia, enche dessa palavra e depois se prontifica para pagar os seus votos. Quando falamos voto, pensamos em dinheiro, não. O voto que você fez com Deus foi quando você aceitou Ele como teu Salvador, e quando você foi para a água batismal e se tornou um membro do corpo dele. Você diz que ser um servo, uma serva fiel, e queria andar nos seus caminhos. Isso você fez com Deus. Deus ouviu. Um dia você disse: Senhor, eu sou mau, sou uma pessoa ruim, mas um dia você o aceitou como teu Salvador, e a pergunta que você mesmo fez para Deus foi essa: o que eu darei para o meu Deus? O que eu posso lhe oferecer? Deus está dizendo: oferece o que é de melhor, o teu louvor, a tua adoração, a tua santidade. Coloca diante do Senhor, coloca perante Ele o melhor da sua vida. Considere você como casa espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo capítulo 3, verso 17, ele disse: olha, vós sois casa espiritual. Deus está dizendo: qualquer coisa que você pensar de bom, colocar em tua casa espiritual, coloque, porque o mestre, quando ele está em tua casa espiritual, ele vai se sentir à vontade, ele vai se sentir à vontade e lhe dará liberdade para a sua vida. Davi chega à idade de 70 a 73 anos de idade, aproximadamente. Você pode conferir no capítulo 29, verso 31 de 1 Crônicas. E a Bíblia vai dizer que o reinado de Davi foi um reinado próspero. E quando Davi compõe o Salmo 116, que o verso 12, ele não há liberdade para expressar um decálogo de uma expressão de perguntas para outro, a expressão para ele mesmo. Tanto que não tem referência ao verso 12, porque é uma pergunta direta. Individualmente essa pergunta tem que ser de mim, de você. Não espera teu irmão fazer essa pergunta. Essa pergunta é individual. Eu faço, você faz, cada um faz individualmente a sua pergunta para Deus: o que darei eu por todos os benefícios que Deus tem feito para a minha vida? Se põe de pé nessa noite em nome de Jesus. Se põe de pé.